Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu vlog. Bom, eu quero aqui aproveitar para compartilhar com vocês as minhas reflexões, os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus hobbies, as coisas que eu gosto de fazer. Acredito que isso pode ser uma forma de poder ajudar alguém e também nós podemos interagir, né? E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da culpa do ser humano. Eu acho que é algo que tem chamado muita atenção sempre, em toda a existência da humanidade, né? Então, a culpa foi de Adão? Será que a culpa do motivo de todos nós, passarmos por sofrimento hoje, onde nós falamos que é resultado do pecado, será que a culpa realmente foi de Adão? Muitos comentam, a culpa foi de Adão, a culpa foi de Eva, que comeu a maçã. Mas eu tenho princípios cristãos, Eu sou cristão e a minha forma de pensar é de acordo com a Bíblia, Então, independente de religião, eu não estou aqui para ficar falando de religião, mas eu estou aqui para falar no que eu creio, na verdade que eu acredito que é a verdade soberana, a verdade que vem de Deus. Lá na Bíblia, se você tiver um exemplar aí na tua casa, não importa se você é católico ou protestante, espírita, nós não estamos aqui falando de religião, tá? Mas pega o seu exemplar da Bíblia que você tiver, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 1, a partir do versículo 26, diz assim, olha só que interessante. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E o 27 diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então olha só que interessante, de todas as criações de Deus, os animais, nós podemos ver que o ser humano, o homem, a mulher, foi a coroa da criação de Deus, ou seja, na linguagem que a gente utiliza hoje, a cereja do bolo, a criação mais importante. Então ele poderia ter nos criado seres humanos parecidos com qualquer um animal, assim como a teoria da evolução diz, que o homem ele origina, de espécies que originou o macaco e etc. Mas a Bíblia fala que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é o único ser vivo criado por Deus à imagem e semelhança dele. Então, se a gente tem dúvida, como deve ser a fisionomia de Deus? É só nós olharmos para nós no espelho e nós vamos entender que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e somos parecidos com Deus em características físicas, tá? Bom, e agora a questão da culpa, Vamos ver a respeito da culpa. De quem que é a culpa? Foi de Adão ou foi de Eva? Lá em Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo de número 2, está escrito assim. E disse a mulher à serpente, disse Eva à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. E aí vai a história, Bom, se nós observarmos, aqui não explica na Bíblia que tipo de fruto que é, se é uma maçã, se era um caqui, uma pera. Não, isso não vem à questão, É importante nós observarmos o contexto, desse acontecimento. Deus disse para o homem e para a mulher, para Adão e para Eva, vocês podem comer de tudo que tem no jardim, só não comam do fruto, que está no centro do jardim, no meio do jardim,
porque se vocês comerem dessa árvore que está no centro do jardim, vocês vão morrer. Deus ele não tinha a obrigação de falar para Adão e Eva o que queria acontecer com eles, quais eram os detalhes. Por quê? Qual que era a intenção de Deus? A intenção de Deus era mostrar para o homem e para a mulher que eles precisavam confiar em Deus, que eles precisavam respeitar a Deus e obedecer a Deus. Deus já tinha dado de tudo para eles, né? O homem e a mulher, o primeiro homem e mulher, eles eram imortais. Por quê? Porque eles não tinham pecado, né? E eles tinham acesso, né, à árvore da vida. E aí, de tudo que Deus tinha dado a eles, Deus lançou uma prova para eles. Adão e Eva, comam de tudo, mas não toquem no fruto, não comam do fruto da árvore central do jardim. E aí, tentados, né, pelo inimigo, tentados pelo diabo, o diabo, a Bíblia revela aqui que ele apareceu a eles como uma serpente, né, na forma de uma serpente. E eles foram tentados e infelizmente eles caíram em tentação, né? Eles não suportaram, eles foram lá e comeram. Outra coisa importante de se observar, olha como é a natureza humana. Primeiro, Eva foi, né, levada pela tentação do inimigo, né, da serpente. E aí, além dela provar, ela levou para o seu esposo, né, levou para Adão. E Adão, ele poderia muito bem falar, não vamos comer, eu não vou comer, deixa isso para lá. Não, mas ele aceitou e comeu também. Depois de eles terem participado desse ato, a Bíblia fala que os olhos deles foram abertos. O que podemos entender? Eles não eram mais inocentes. Deus tinha criado o homem e a mulher inocentes do conhecimento do bem e do mal. Eles não conseguiam ter malícia, eles não conseguiam enxergar o mal. Portanto, tudo que eles faziam era de forma santa, não tinha má intenção, não tinha malícia. E os olhos deles foram abertos depois de ter comido do fruto. E ali eles começaram a perecer. Por quê? Porque o ser humano, a natureza humana, não está preparada para o conhecimento do bem e do mal. Entende? E foi aí que os olhos deles sendo abertos, não que eles andavam de olhos fechados, mas os olhos espirituais, né, foram abertos, eles enxergaram que eles estavam nus, eles estavam sem roupa. Não é interessante quando às vezes a gente vê pela TV as tribos indígenas, né, o pessoal lá anda nu, e para eles não tem maldade nisso. Por quê? Porque eles cresceram nessa natureza. Agora, para nós que somos pessoas de outras culturas, se nós vemos alguém nu, já causa algum espanto em nós, né? Porque isso não é normal, a nudez é algo particular. Então Adão e Eva se assustaram e começaram a se esconder com folhas, porque eles viram a nudez deles. E aí Deus, acompanhando tudo, chegou um momento em que chamou Adão para conversar, porque Deus fazia todo dia isso com Adão, conversava face a face com Adão. E Adão se envergonhou e se escondeu. E Deus perguntou, por que você está se escondendo de mim? E ele disse, porque eu estou nu, Senhor. E Deus perguntou para ele, mas como você sabe que você está nu? E aí ele confessou o seu pecado. Ele falou assim, eu comi do fruto, né, da árvore que estava no centro do jardim. Mas outra coisa que manifestou na natureza humana de Adão foi que ele diz, foi a mulher que o Senhor me deu que trouxe esse fruto para mim. Olha só, ele já começou a lançar a culpa na mulher. Então aí manifesta a natureza humana, como falho nós somos. E vem a questão e a pergunta desse vídeo. A culpa foi de Adão? Gente, a culpa, independente se foi de Adão, se fosse Eva, a culpa é do ser humano. Por quê? Se Adão e Eva não tivessem caído naquela tentação, haveria outras situações que eles teriam caído. Então nós nunca devemos culpar Adão e Eva pela situação que nós nos encontramos hoje. Por quê? E se fosse eu e você que estivéssemos lá no jardim? Pode ser que nós não cairíamos pela tentação do fruto. Mas se Deus depois falasse assim para nós, ó, por exemplo, Paulo,
eu não permito que vocês ultrapassem tal faixa do jardim. Se eu ultrapassasse a faixa do jardim, da mesma forma que Adão e Eva comeu do fruto proibido, eu ultrapassei o limite proibido, ou melhor, o limite permitido. E ali eu fiz o quê? Eu desobedeci a Deus. Então Deus simplesmente provou que a natureza do ser humano é uma natureza fraca, frágil, caída. E que sem Deus o ser humano não consegue sobreviver. E eu quero concluir esse assunto desse vídeo com vocês de que todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. E necessitamos de Deus para sobreviver. Quando o ser humano começa a lutar sozinho pela sua vida, ele começa a passar por muitas situações difíceis. Pode ver muitas pessoas que lutam para estar bem financeiramente, muitas das vezes falta para eles a paz. Deita a cabeça no travesseiro, se preocupando com seus bens materiais. Por quê? Sozinho ele não dá conta de tudo isso. O ser humano ele é limitado. E muitas das vezes, quando as pessoas pensam só em si mesma e esquecem do seu próximo, elas acabam se frustrando com seus próprios projetos. Então nós fomos feitos, primeiramente, para adorar a Deus com a nossa vida, para fazer o bem, amando o próximo, ajudando uns aos outros. Nós somos feitos para perdoar o nosso próximo pelo que eles têm feito conosco e também nós pedimos perdão para o nosso próximo pelo que nós tivemos feito para eles. E dessa forma, a cada dia, nós conseguiremos nos aperfeiçoar em Deus. Porque estaremos praticando o amor e o bem. Então, o ser humano, ele foi separado do jardim do Éden, porque ele pecou contra Deus. E a sua natureza se tornou uma natureza falha, caída e pecaminosa. Por isso que o ser humano, hoje ele não é mais imortal, ele morre. Mas, através de Deus, Jesus Cristo veio ao mundo para poder morrer por nós e pagar os nossos pecados, para que um dia nós pudéssemos estar eternamente com Deus, assim como Adão e Eva estavam com Deus antes de pecar. E, se você tem alguma curiosidade a respeito desse assunto, comenta aí nesse vídeo, que eu posso fazer um outro vídeo falando um pouquinho do porquê que Jesus veio ao mundo. Legal? Deus abençoe você. Muito obrigado por estar aqui comigo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Não vai embora ainda não, tem um recadinho rapidinho para te dar. Se você gosta de música, produção musical, guitarra, violão, eu tenho um canal com esses tipos de conteúdo. Você pode acessar lá e também pode compartilhar com outras pessoas. Vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Espero você lá.